possui a fórmula perfeita de transformar o sofrer em um mar de alegrias, sentimentos que fazem renascer. O caído, quando encontra alguém de Cristo, que fala desse amor, muda tudo em sua vida nessa hora, a solidão e a dor. O amor seguramente é o remédio para o tédio que maltrata alguém sofrido. Não está perdido aquele que procura a solução no amor. O amor faz um coração repensar atitudes, modos de olhar. Põe um fim à dor na raiz, faz viver feliz. O amor faz mudanças tão radicais. Quem sofria não sofre mais. São efeitos do amor. O amor possui a fórmula perfeita de transformar o sofrer em um mar de alegrias, sentimentos que fazem renascer. O caído, quando encontra alguém de Cristo, que fala desse amor, muda tudo em sua vida nessa hora, a solidão e a dor. O amor seguramente é o remédio para o tédio que maltrata alguém sofrido. Não está perdido aquele que procura a solução no amor. O amor faz um coração repensar atitudes, modo de olhar. Põe um fim à dor na raiz, faz viver feliz. O amor faz mudanças tão radicais. Quem sofria não sofre mais. São efeitos do amor. Olha, não se engane. Esse amor é o verdadeiro amor. É o amor que toca primeiro a alma e o espírito antes de tocar o corpo. São efeitos do amor de Jesus. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Como é que a turma está aí? Como eu tenho falado para os irmãos, provavelmente nós vamos reabrir a igreja em domingo próximo, primeiro domingo de agosto, ou no segundo domingo de agosto. Vai depender desta semana. Essa semana será a semana chave. Os irmãos ficam atentos aí no grupo da Valnice. Quem não tiver, tem muita gente que não estão ouvindo as mensagens, por isso não vão nem saber, né? Pelo que eu tenho visto, né? Às vezes fico um período sem olhar as mensagens. Mas se você vê alguém, algum irmão, né, até sexta-feira vou colocar lá no grupo lá da ICNV Piabetá. Até
sexta-feira eu vou dar um aval para os irmãos. Provavelmente domingo que vem. Como é que vai ser? Primeiro, né, o uso obrigatório de máscara. Isso aí é algo determinado. Vamos manter a distância. Vou colocar lá os bancos bem separados. A igreja está toda higienizada, pintamos tudo. Só faltam umas coisinhas lá, arrumar os instrumentos. Ver se a gente consegue fazer isso essa semana. Se não quiser, a gente não puder, a gente vamos fazer o nosso louvor capela, né? Porque tem que arrumar os instrumentos, tem que ver como é que tá, limpar, né? E tem muita coisa que o pastor sozinho não dá. Então, vamos ver aí, tá bom? Eu vou dar uma resposta para os irmãos até sexta-feira que vem, nesse domingo ou no, só se acontecer alguma coisa, né? Porque eu ouvi dizer que aumentou o número muito de pessoas contaminadas em Magé. Minha vizinha estava falando aqui, até uma família aqui perto da minha casa, a família toda foi contaminada, então a gente não tem assim uma segurança total. Mas vamos ver essas 2 semanas aí, se não for essa semana no primeiro domingo, no segundo domingo, vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem. Vamos orar a Deus, pedir a Deus prudência para nos guardar esses dias difíceis. Amém? Então os irmãos aí ficam atentos, qualquer coisa pergunta, fala no grupo lá da CNV Piabetá, avisa os irmãos aí. Nosso culto vai ser um pouco mais cedo, a princípio 18h30, se for domingo, só um culto, né? Domingo que vem, 18h30, ou então no outro domingo, se não for nesse que vem, no 1º de agosto, no segundo, 18h30. Avisam para depois dizer que não estavam sabendo. Amém? Vamos voltar ao nosso estudo aqui nessa manhã. Nós falamos na aula passada, no domingo passado, sobre aquela chacina, né, lá do capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 19, a chacina de Saul, né, aquele homem mau, Doeg, edomita, que matou os sacerdotes do Senhor, matou, exterminou, só sobrou um, Abiatar. A gente vê isso aí nesse capítulo 22, do 6 ao 19, depois os irmãos dão uma olhada. E o que aconteceu lá, trazendo a memória lá do capítulo 2, houve um juízo de Deus sobre a família de Eli, lembra disso? Os filhos de Eli profanaram o altar, Eli honrou mais os filhos do que a Deus, né? Então estava havendo assim muito pecado no santuário, né, lá em Siló. Aí o que acontece? Lembra que houve o juízo, né? Os filhos de Ofni e Finéias, Eli, todos eles morrem. E o sacerdote, né, aonde era o lugar de adoração, lá que Ana foi, lá no capítulo 1, que era lá em Siló, passou a ser em Nob. Houve aquele juízo de Deus, então foi transferido o santuário do Senhor, né, onde ele ministrava, em Siló, para Nob. E o sacerdote de Nob passou a ser quem? Né? Aimeleque. Né? Aimeleque. É isso? Deixa eu confirmar aqui. Aimeleque. Lá passou a ser o santuário e o extermínio foi lá. Foi lá que Saul matou os sacerdotes. Eli e seus filhos, né, Ofni e Finéias, haviam sido mortos. Transferiram o santuário do Senhor para Nob.
Quem era o sacerdote de Nob? Como eu falei para os irmãos, Aimeleque, capítulo 22, versículo 11. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, né, e extermina eles, mata eles. Só um fugiu, foi Abiatar, que nós falamos domingo passado. Então Aimeleque, ele passou a ser o principal sacerdote no lugar de Eli, né? E quem era Aimeleque? Aqui é interessante a gente lembrar disso. Ele era alguém da descendência de Eli. Ele era neto de Eli. Então ele passou a assumir a função do seu avô junto com os outros sacerdotes. Só que havia um juízo de Deus sobre esta família. Lembra disso? Deus falou que ia exterminar, não ia haver mais jovem na descendência dele. E a palavra de Deus vai se cumprir. E para os irmãos terem uma ideia, se você for aí no capítulo 22, versículo 18, você vê quantos sacerdotes morreram. 85 sacerdotes foram mortos por Saul, Doeg, matou a espada. Só sobrou, né, o Abiatar, que fugiu para Davi. Quer dizer, da descendência de Eli só sobrou o seu bisneto, que era o Abiatar, que fugiu para Davi. A gente vai começando a compreender a história vai andando, mas ela volta lá atrás para fazer a gente se lembrar de muitas coisas. Saul mata esses 85, só sobra um, né? E já no capítulo 24, Davi e Saul, né, aqui é onde eu quero chegar para os irmãos, depois de muito tempo que Davi estava fugido de Saul, e Saul caçando Davi, eles se encontram próximo, né, numa caverna. Você vê isso aí no capítulo 24. Saul sente vontade de aliviar o ventre, a necessidade fisiológica dele. Ele entra numa caverna e é a primeira vez que eles se encontram aqui nesse capítulo 24, depois de um certo tempo. Em momentos diferentes da história, os dois, tanto Davi como Saul, tiveram a oportunidade de matar um ao outro. Aqui aparece a primeira vez tanto Saul como Davi. Um poderia matar o outro. Quer dizer, era uma chance de um matar o outro. O perseguido matar o perseguidor. Davi que perseguia matar Davi que estava sendo perseguido. Tanto Davi poderia matar Saul. A gente vê isso aqui no capítulo 24. Que Saul entra na caverna, Davi está lá dentro da caverna, Saul não sabia. Saul tira um cochilo dentro da caverna. Davi vai lá e corta, né, um pedaço da roupa, do manto de Saul. Davi poderia matar ele, exterminar ele, ser declarado novo rei. E Saul também poderia ter matado Davi, né? O que impediu de um matar o outro? Se você vê aí no capítulo 24, do 4 ao 7, a gente sabia que o próprio Davi sabia, todo mundo sabia que o Javé, havia rejeitado Saul para ser rei. Samuel tinha falado isso. O Senhor falou que já tinha rejeitado ele. Davi sabia disso, mas mesmo assim, Davi sabia que Saul era rei. Continuava sendo rei. Continuava sendo aquele que Samuel tinha ungido. E Davi, aqui, ele, no capítulo 24, versículo 6, diz assim: e disse a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi se lembrou do que Samuel tinha ungido Saul, e a gente sabe que Saul foi o primeiro rei. Saul era alguém também querido por soldado deles, pelo povo.
Era considerado, porque Davi organizou a nação, ele como primeiro rei, ele formou o exército. A gente vai ver que quando Davi pegar o reinado, ele vai pegar um reinado já, não um reinado iniciando, mas já iniciado por Saul. Saul era um bom rei, um organizador. A gente vê isso aqui. Davi sabia que Saul era o ungido do Senhor pelo profeta Samuel. Ele sabia que Samuel era um homem de Deus, que realmente Deus havia. Mas o que aconteceu com que Davi não tocou em Saul? A consciência de Davi foi forte em não permitir que ele tocasse em Saul. Entendeu? A consciência dele. Já ouviu alguém falar, peraí, parece que não tem juízo, parece que não tem consciência. Mas a consciência de Davi foi mais forte. Ele parou, pensou, meditou. Os homens dele mata, como eu falei para os irmãos. Sempre houve fofoqueiro, sempre houve alguém para botar inferno, sempre houve alguém para incendiar. Gente para jogar água são pouco, mas para jogar gasolina... A gente vê isso aqui, os homens de Davi falaram, olha, Deus te entregou ele nas tuas mãos. Mas Davi não, a consciência dele não, ele é ungido do Senhor. Não vai ser assim. A consciência dele falou. Quer dizer, a consciência de Davi foi mais forte e não permitiu que ele tocasse no ungido do Senhor. Já viu? Parece que não tem consciência. Tem muita gente que parece que não tem consciência, age sem pensar, toma atitude sem pensar. Se Davi tivesse matado Saul, a história seria totalmente outra. Não sei qual seria a história, mas não seria como realmente a história é profunda, como a gente vê o coração de Davi. Segundo, Saul também teve a oportunidade de matar Davi. A gente vê que aqui Davi diz muitas coisas para Saul. Ele diz, olha meu pai, no versículo 11 do capítulo 24, a orla do teu manto, eu estou com a orla aqui, ó, eu tive a oportunidade de te matar e não matei. Aí isso fez com que Saul falou, Davi teve a oportunidade de me matar e não matou. Porque tem gente às vezes que é melhor você não deixar, não precisa você matar. Você tem que deixar a própria, se tiver consciência também, né? Então Davi fala muitas coisas para Saul, inclusive dizendo para ele que as pessoas estavam falando para ele que Davi queria matar ele, que Davi era inimigo dele, e não era. Mas Saul foi contaminado por muitos ao seu redor. Pessoas que não tinham a mente de Deus, não tinham a consciência equilibrada. E influenciou Saul para matar Davi. Achando que Davi queria matar, fazendo intriga, que Davi queria matar a Saul. Quer dizer, por que Saul teve a oportunidade de matar Davi? Onde Davi estava? Se você ver o texto aí, você vai ver que Saul tinha cercado aquele lugar com uns 3.000 homens. E aonde que Davi estava? Na caverna, na porta da caverna. E aquelas palavras que Davi disse a Saul mexeu com o coração de Saul, a ponto que, se você for ver aí no versículo de número, aqui no versículo de número 16 do capítulo 24, Saul chega a chorar em alta voz, porque Davi teve a oportunidade de matar ele e não matou. Então ele chora em alta voz. Quer dizer,
o Saul poderia cercar Davi na caverna, encurralar ele e fazer o quê? Passar a espada nele. As palavras de Davi, aí do versículo 8, do capítulo 24, do versículo 15, também fizeram a consciência de Saul não permitir que ele o matasse. O que Saul disse para Davi, as palavras, se você vê as palavras aqui, que palavras profundas, respeitando Saul, levando Saul a pensar, sua consciência levar a pensar, a ponto que levou Saul a chorar e não matar a Davi. Saul reconhece a sua maldade e a bondade de Davi. E viu como é que a consciência de Saul veio à flor? Brotou a consciência deles. Você foi no versículo 17 e 18, disse Davi: mais justo és tudo que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Saul falando com Davi: olha, quanto mal te fiz, quantas coisas eu te fiz, agora eu reconheço que tu és bom, mas eu sou mau. Eu reconheço o meu pecado, reconheço o meu erro. Dificilmente alguém... Porque Saul também, de todas as coisas, ele também, aqui a gente vê que brota o lado bom dele em reconhecer, em ver Davi. Quer dizer, Saul reconhece que Davi seria o novo rei depois dele. Depois que a consciência dele cai em si, ele não fala mais em Jonathan, no filho dele. Ele reconhece que Deus iria colocar Davi. Porque Davi poderia matar ele e não matou. Preservou a vida dele. Então, Saul reconhece que Davi seria rei em seu lugar. Onde você vê isso? Versículo 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás reis e de que o reino de Israel há de ser firmado na tua mão. Eu tenho certeza disso. Eu vejo que Deus é contigo. Eu vejo que eu não posso te matar. Eu vejo que quando você assumir o reinado, o seu reinado será melhor do que o meu. Porque tu não age como eu faço, tu não faz como eu faço. Eu sou mau. Né? Eu quero matar um inocente. Porque os maus querem destruir os inocentes. Os perversos, os injustos, querem perseguir o justo. A serpente, o dragão, quer perseguir a noiva. Quer perseguir a igreja. Satanás persegue a igreja. Satanás ataca a igreja. Mas Deus é com a igreja. O Senhor é com a igreja. Deus guardou Davi até aquele dia. Deus colocou Saul nas mãos de Davi, só para mostrar a Saul que Davi podia matar ele, mas não matou. Mas que Deus era com Davi, e que Davi foi escolhido para ser o segundo rei de Israel. Davi dá a sua palavra que iria preservar a descendência de Saul. Porque Davi amava a família de Saul, principalmente o filho de Saul. Mas também Saul, Davi considerava Saul. Davi viu quantas coisas boas Saul também fez. Não é só olhar as coisas más. Quantas guerras Saul venceu, quantas coisas boas, isso Davi não esqueceu. Davi vê que o filho de Saul ajudou ele, e que ele era casado com a filha de Saul. Ele não tinha no coração o desejo em nenhum momento de matar Saul. Mas Saul queria matar Davi, destruir Davi. Davi, quer dizer, ele dá a sua palavra, se você for aqui no versículo de número, parece que eles fazem um juramento, um pacto, versículo 21 do capítulo 24, portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai, como aconteceu lá com Eli.
A descendência de Eli foi destruída. Até atingiu os netos dele. Olha que Eli já tinha morrido, hein? 85 sacerdotes foram passados a fio de espada. Só sobrou Abiatar, que era bisneto de Eli, estava agora com Davi, estava aprendendo com Davi como reinar, como fazer, como ser justo. Quer dizer, aqui a gente vê que no versículo 22, que Davi jura a Saul em não exterminar a descendência dele. Está vendo que Davi não é vingativo? Davi não é mau? Às vezes dá vontade de pagar o mal com o mal. Foi o que Jesus disse, né? Jesus ensinou a não pagar o mal com o mal. Os perversos, eles colhem das suas próprias semeaduras. Os ímpios, pessoas que maquinam o mal, que fazem coisas más, a semente vem. A semeadura vem. Não é que a gente vai fazer alguma coisa, né? Que alguém vai fazer alguma coisa. Ele mesmo semeia a semeadura dele. Ele mesmo vai colher aquilo que ele planta. Davi, ele dá a palavra dele, porque Davi era um homem de palavra que iria preservar a descendência de Saul. O que nós aprendemos aqui nesse capítulo 24? Que tanto Saul, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, assim também como Davi, nós vamos ver que Davi não é perfeito, vai ter muitos erros na vida de Davi, mas a gente aprende nesse momento aqui do capítulo 24, o respeito de um para com o outro. Nenhum quis matar o outro. A consciência deles caíram em si. Tanto Saul teve a oportunidade de matar Davi, como Davi teve a oportunidade de matar Saul. Quer dizer, o respeito de um para com o outro. Isso aqui é profundo, isso aqui é algo que normalmente as pessoas querem brigar, querem sua razão, querem matar, querem fazer isso, fazer aquilo. Né? Em você ter o autocontrole e não pagar o mal com o mal. E ter uma consciência sã, como Paulo diz a Timóteo, uma sã consciência, uma fé equilibrada, uma fé no Senhor, para a gente não perder o controle, para a gente não fazer, né, uma bobagem. Davi poderia fazer uma bobagem, Saul poderia fazer uma bobagem, e os dois se respeitaram naquele momento. Homens e mulheres de Deus se respeitam. Um vê o outro como ungido do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque isso em nossos corações. E nunca se levantar em buscar matar, em buscar fazer mal a ninguém. O homem colhe dos seus próprios pecados. Nós temos que buscar a justiça, a santidade e a fé no Senhor. Que Deus nos dê um domingo abençoado. Fica em QAP. QAP é uma expressão militar. Fica ligado no rádio. Eu vou avisar os irmãos aí, se domingo que vem a gente vai abrir ou não. Até sexta-feira eu dou uma resposta aos irmãos. Avisa aos outros irmãos. No próximo domingo ou no outro. Vai depender dessa semana. Vamos procurar saber as notícias, como é que está a região ali próximo, onde a gente... Peço até aos irmãos, se souberem alguma coisa, né, como é que está aí onde vocês moram, em Piabetá, como é que está a cidade, para a gente poder fazer a coisa com equilíbrio, com consciência sã, para que Deus possa nos livrar desse vírus do mal, que Deus possa nos guardar, que Deus nos abençoe. Eu vou colocar essa ideia aí agora no final, para os irmãos verem. Eu filmei, mas não saiu muito legal a filmagem do trabalho que nós estamos fazendo lá essa semana na igreja. Pagamos um rapaz para ajudar, para pintar lá. Pintamos o teto todo, a igreja está praticamente toda pintada, toda higienizada.
E vamos pintar lá a varanda lá, se Deus quiser, aquele chão lá da varanda tá muito... Tirar aquela casa de pombo lá, estou esperando que tá com filhotinho, então não tem como tirar. Mas essa semana, se Deus quiser, a gente vai fazer aí o retoque final aí, pra gente só preparar os irmãos para a gente assim, ter um culto bem seguro dentro do templo ali, bem distanciado, com máscara, álcool gel. Depois desse mês, se Deus quiser, porque só não está entrando nada de a gente comprar o aparelho. Eu conversei até com o bispo, ele comprou um, foi 200 e poucos reais, um aparelho de medir temperatura aí, mas assim para a gente ter um controle melhor, tá bom? Que os irmãos tenham um bom domingo, uma boa paz no Senhor, que Deus possa abençoar vocês ricamente em Cristo Jesus. Tenham um bom domingo e os santos do Senhor digam amém. Amém. Um abraço, irmão Dina, querida irmã Dina. Eu falei para ela, mandei uma mensagem, estou com saudade dela, estou orando por ela. Irmão Dina, estou doido para a gente estar junto, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, que Deus possa abençoar a irmã, assim como os outros, né? Estou sentindo saudade de todos os irmãos, mas eu estou mandando uma mensagem especial para a irmã sabe por quê, tá bom? Tenham um bom domingo, fiquem todos na paz do Senhor. Quero agradecer, antes de terminar aqui, não sei quem, uma irmã que foi lá na igreja, deu uma geral lá na escolinha, a escolinha está limpinha, obrigado aí, agradeço de coração pela cooperação, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém. Quero desejar um bom dia a todos os irmãos aqui da ICNV Piabetá. Estamos aqui nessa manhã, cedo. O Fábio está aqui com a gente, ó. Vamos dar um abraço aí, Fábio. Estaremos aqui iniciando mais, né, algumas etapas que temos para fazer. Os irmãos podem ver, está faltando pouca coisa, já está quase tudo pintado. Quero agradecer novamente aos irmãos que têm contribuído, entregado os seus dízimos, as suas ofertas para manter a casa do Senhor. Depois eu vou mostrar para os irmãos como é que vai ficar aqui. Hoje nós vamos fazer alguns acabamentos, algumas coisas aqui, tá bom? Ficam todos na paz aí, tenham um bom dia. Se Deus quiser, no primeiro domingo ou no 2º de agosto, vamos ver aí como é que vai andar. Né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela prudência. A gente voltar aos nossos cultos aí. Depois eu vou acertar com os irmãos. Tá bom, irmãos? Tenham um bom dia. Fica todos na paz do Senhor. Daqui a pouco eu mostro para os irmãos o nosso trabalho aqui. Ficam todos na paz. Terminando aqui. E ó, acabamento. Fazendo o teto todo pintado. Tudo branquinho. Terminando aqui. Graças a Deus. Dia 2 para as portas aí.